E eu queria voltar um pouquinho no túnel do tempo. E, Stephanie, da onde que surgiu essa sua vontade de você querer escrever? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. A primeira vez que eu fiquei com vontade de escrever. Eu sempre gostei de ler, né? Só que por muito tempo eu nunca pensei que eu poderia fazer uma história, né? Então, aí eu estava numa época que eu jogava muito aqueles RPG de multiplayer, sabe, online. Sim. Mas, tipo, era muito mesmo, era o dia inteiro naquilo, sabe? Então, eu comecei a sonhar com isso, né? E no meu sonho teve uma história interessante, assim, né? Eu falei, nossa, mas eu acho que seria legal uma história assim, né? Aí eu falei, vou tentar escrever. Isso eu tava, sei lá, com uns 11, 12 anos. Eu falei, vou tentar escrever. Eu tentei e ficou, tipo, não ficou bom, né? Mas aí também me criticaram, e aí eu falei assim, eu também não quero mais fazer nada também, porque eu não sei escrever, e é isso, entendeu? Eu vou ficar minha vida inteira só lendo também, porque eu não sei escrever, e é isso. E só que continuei gostando de livros, né? Então, eu queria fazer alguma coisa, trabalhar com alguma coisa relacionada a livros. Então, aí eu fiz a faculdade de letras para trabalhar com tradução. Então, eu falei, não vou escrever, então vou fazer pelo menos a tradução dos livros, né? E aí, agora, nessa época da pandemia, meu namorado, eu tenho. A gente tem quase um zoológico aqui, né? Os bichos. E eu faço as vozes deles, cada um tem uma personalidade completamente distinta, assim, e eu monto histórias, assim, deles brigando, como se fossem irmãos mesmo, né? E aí meu namorado falou assim, nossa, você precisa muito escrever um negócio assim, uma história assim. Aí eu sei, né? Tá bom, vou tentar e tal, mas aí eu comecei a jogar um jogo que eu fiquei fascinada. Gente, eu tenho problema com o jogo, né? Fiquei Começa fascinada. um, não consegue parar. Isso, fiquei fascinada nele, porque a história era legal, os Isso personagens, precisa ser estudado, de verdade. os personagens eram intrigantes e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma fanfic desse jogo. E aí eu comecei a escrever a Bendita da Fanfic, não terminei, mas foi ela que falou assim, eu acho que eu consigo escrever uma história minha, né? E aí eu conheci você, Sensei. Eu tô sempre aparecendo nos melhores momentos. Eu falei, acho que eu consigo escrever e tal, e aí eu comecei a procurar uns conteúdos, e aí apareceu um vídeo seu no Facebook lá, falando, dando umas dicas, né? Eu gostei desse jeito de explicar, você dá bastante exemplo, né? O que para mim é ótimo. Aí eu fui procurar no YouTube, aí eu assisti basicamente todos os seus vídeos no YouTube. E aí eu falei, eu vou começar a escrever, vou começar a escrever. Aí você sempre falava planejamento, planejamento, planejamento. Aí eu falei, não, vou começar a planejar, vou começar a planejar. Aí eu planejei, deu umas 10 páginas de planejamento da história, assim. E você sempre fala, né, que sempre sugere que comece por uma história curta. Aí eu falei, gente, 10 páginas de planejamento, isso não vai ser uma história curta. Mas Isso às não vai vezes pode ser. dar. Aí eu falei assim, não, vou tentar uma história mais curtinha. Aí você colocou aquele desafio da cena. Aí foi onde surgiu a primeira história, que ela era mais curtinha mesmo. Sim. E foi daí que surgiu. Daí eu comecei a escrever e não consegui parar mais, porque acabou me ajudando, assim, a liberar umas emoções ruins, sabe? Então, E comprovou, né, que você era capaz, né? Você estava na dúvida. E eu até queria voltar nesse ponto, eu acho até importante, porque tem muita gente que sofreu isso, sofreu meio que esse trauma. Eu fui uma dessas pessoas que sofreu um trauma na infância com relação à escrita, né? E isso eu quase desisti de ser escritora por conta disso. Eu talvez não estaria aqui se eu não tivesse de alguma forma superado isso, né? Que te criticaram nessa primeira história que você falou, então eu não sei escrever? Quem foi que te criticou e você lembra assim, o que te criticaram? minha Óbvio, se mãe, você. Mamães, a minha também. minha mãe, porque aí até hoje eu não gosto muito quando falam isso, mas
Tudo bem, se for um caso pra você, não tem problema, tá, gente? Não, é porque assim, no caso, ela estava comparando a minha história com uma outra de um livro que eu lia. Só que era basicamente o livro que eu lia, entendeu? Então eu não ia ter mais referências que aquilo. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, entendeu? E aí eu fiquei revoltada, porque se não tava igual, tava copiando, então eu não sei escrever, e aí, entendeu? Entendi. Aí hoje em dia falou assim, ficou parecido com tal coisa. Aí eu fico assim, mesmo. Aí eu falo assim, não, mas tudo bem, né? Tá dentro das minhas referências, então pode ser parecido mesmo. Exato, não, é ótimo você tocar nesse ponto, porque esse negócio de, ai, tá parecido, óbvio, né? A gente sempre tem que tentar buscar mais referências para não ficar igual, que nem, né? Tipo, faz uma cópia. Mas, gente, toda história que eu vejo hoje, eu sempre, nossa, parece com história tal. Nossa, parece com não sei o quê. Ai, essa cena é igualzinha. Cara, e são histórias às vezes distintas. Eu sou muito otaku, então eu amo animes, e às vezes eu vejo filmes da Marvel que eu vejo uma ligação com o anime que eu assisti, sabe? São histórias parecidas no sentido de, tem um personagem que é parecido, uma composição que é parecida, uma personalidade, uma narrativa. Mas acontece, né, gente? Tudo já foi criado nesse mundo e a gente é influenciado o tempo todo, não tem como, não tem esse negócio de criar coisa do absoluto zero, que não vai lembrar uma coisa ou outra, não. Isso aí foi até engraçado. Porque depois que eu terminei o Diamante de Janu, e eu já tinha pensado na segunda parte dele, né, e tal. Então já tá tudo planejado já tem tempo já. Quero continuação. Isso. E aí, depois que eu terminei, eu fui assistir Raya e o Último Dragão. E tem uma parte lá que é muito parecida com um dos acontecimentos da história, assim. E eu fiquei, gente, como é que pode? Eu nem tinha assistido o filme ainda e é muito idêntico, sabe? E eu falei, nossa senhora. Não, eu também às vezes fico de cara com isso. Tipo, às vezes acontece, eu leio umas coisas, e às vezes até nas histórias de vocês, quando eu tô corrigindo lá dentro da jornada, eu fico assim, ai meu Deus, se eu coloco isso no meu livro, depois o aluno vai achar que eu peguei. Mas, tipo, sabe, eu já tinha pensado nisso antes, assim. Acontece isso também, pode acontecer das pessoas terem ideias iguais, né? Às vezes por terem as mesmas influências ou não, por coincidência mesmo também. Acontece isso, e né? fora também que a gente precisa entender que as ideias são referências que a gente tem. Às vezes a gente sempre vai ter uma ideia, a gente vai ter uma ideia parecida. O que não pode é exatamente copiar e colar o texto idêntico, do jeito que está lá. Isso não pode. Exato. Agora, você ter ideias parecidas, não tem problema. Quantas histórias de zumbi, de apocalipse zumbi a gente tem? Não, e fora quantas ideias de. É uma coisa que eu gosto muito de assistir, gente. Pra mim, assim, chegou Natal e tem aqueles filmes de comédia romântica natalinos. Nossa, eu sento no sofá e maratono todos. É muito bom. Você já sabe o final, mas ainda assim é legal. E tá tudo bem. Cada autor conta de um jeito diferente, né? E essa é a mágica da coisa, de quem conta histórias. É contar de uma maneira que sempre surpreenda. É sempre um toque. É que nem cozinha, é que nem cozinhar. A receita é a mesma. Os ingredientes são os mesmos, mas a mão de quem mexe deixa diferente. Com certeza. Puxando o sotaque aí. É isso. Não tem jeito, tem hora que escapa. A gente que é do interior de São Paulo, né, já era. Pois é, foi ser diferente mesmo.